caminhar. Bom, após a válvula ser aberta em 100%, o sistema não levar 4 horas para o reservatório chegar em 50%. Tá? Perdoando meu erro de português aqui. Eu acho que eu queria colocar levará 4 horas. Para o reservatório chegar em 50%. Isso por conta do consumo da fábrica que está funcionando, né? Então, ou seja, ele abriu 100%, mas lembre-se que, não sei se vocês estão antenados, nas 7 horas a fábrica começa a funcionar. Então, tá entrando água lá no reservatório, mas também já está saindo a partir de 7 horas. E sai muita água. Então, veja que a velocidade com que o nível do reservatório subia já não é mais tão rápido assim. Já fica mais lento. Mas 4 horas depois das 6 horas, ou seja, 10 horas, o reservatório já está em 50%. Tá? Aí, quando ele chega em 50%, ou uma pessoa lá do outro lado liga para ele: José, chegou em 50% já, viu? Aí ele, para evitar o transbordo, de ele se enrolar com outra atividade e acabar esquecendo esse negócio subir demais aqui, ele perdeu o controle e transbordar, o que seria uma coisa indesejada, ele faz o quê? Ele fecha, ó. Agora a válvula vai ficar aberta em 50%. Ele reduziu pela metade a vazão agora, né? Mas aqui eu já tenho uma quantidade boa de água. Então agora eu diminuí a entrada, a saída, ela não é constante, né? Porque vai depender de quantas frentes estão trabalhando, tal. E aí ele vai, mas ele já tem uma ideia, porque ele está acostumado a trabalhar aí. Ele já sabe que ele fechando 50%, lá no final do dia ele vai estar com os 85%, que é o que ele deseja. Tá certo? Então, bora-se embora. Vamos lá. Agora, a válvula vai ficar aberta em 25%. Por quê? Às 16 horas, o reservatório B chegou a 75%. Ou seja, mesmo estando com o nível, a válvula pela metade, como estava, o nível continuava subindo. E lembre-se, meus amigos, houve uma parada na hora do almoço, que foi de 12 às 2. Então, nesse momento, só entrou água, não saiu mais. Exceto nos dias que a fábrica ficou na hora do almoço com gente trabalhando, que pode acontecer, né? A fábrica não deve ter restrições, né? Não por falta d'água. Então, as coisas devem acontecer para que a fábrica produza, tá bom? Então, você não pode restringir a operação da fábrica por um conforto de José. Não, nunca. Então, 16 horas, o reservatório vai estar com 75%. Aí o que é que José faz? Ele fecha pela metade de novo a válvula. Estava com 50%, ele trouxe para 25%. Tá? Dessa forma, pela experiência dele, o nível vai continuar subindo. Tá bom? Bom, quando chega às 17h30, vocês vão ver aqui, ó, o reservatório já está com 85%. E aí José resolve fechar essa válvula. Veja, aqui eu tenho tubulação ou canaleta, que isso aqui existe um desnível, né? Ou seja, para a água poder ir de um reservatório para o outro, é preciso que haja um desnível aqui para ela cair por gravidade, né? De um lado para o outro. Na hora que o José fechou isso aqui, essa tubulação ou essa canaleta de 2 km ainda está repleta de água. Então toda essa água ainda vai escoar para cá. Né, ó? E o que é que ele fala aqui? Ó? Agora a válvula vai fechar totalmente, pois a tubulação representa 10% do reservatório. 10% desse reservatório. Então, se quando chega em 85, eu fecho isso aqui, e aqui dentro, José já sabe que tem 10% do reservatório, para quanto vai ficar esse reservatório? 95, né? Então, vai chegar em 95. Aqui, o José já tem segurança de que essa fábrica roda até as 20 horas. E ainda vai entrar mais 10%. Então, o José está super seguro, né? E agora são 17h30.
Então, José já fechou aqui, acabou o dia dele, ele pode, ó, vazar. Ele já pode ir embora, porque ele sabe que no dia seguinte, né, ó, com a produção do dia, vai acontecer isso aqui, ó. Ao final do turno, que é às 20 horas, o reservatório estará com um nível entre 10% e 25%. Por que 10 e 25%? Porque é imprevisto, pode ter acontecido algum problema, uma linha de produção parou, aí gastou menos água. Então assim, mas ele sabe que se tudo ocorrer da forma mais acelerada possível, ainda vai sobrar 10% de água aí dentro desse reservatório, né? Água ou líquido do qual aí faz parte do processo, tá? Essa condição acontece porque já é o final do turno de José e ele precisa ir embora, retornando às 6 da manhã do dia seguinte, tá? Então, estamos chegando no final, viu, pessoal? Estamos chegando no final aqui do entendimento do nosso problema, tá certo? Bom, a fábrica, ela já paga 1 hora extra todos os dias para ele sair mais tarde. Desculpe, não era para ele sair mais tarde, para ele entrar mais cedo, tá? Que o horário de saída de José é às 17h30. Mas ele chega antes de todo mundo. Enquanto todo mundo chega às 7 horas para começar a produzir, José precisa chegar cedo. Para quê? Para garantir que vai ter água para o processo de fabricação, tá? Então ele recebe 1 hora extra. Eita, a vida de José, ó, cheio de dinheiro. Dinheiro de hora extra, minha gente. Não tem quem aguente, não. Acaba envelhece 3 vezes mais rápido. Vamos lá. Mais tarde, né? Eu botei mais tarde, mas é mais cedo, viu? Para evitar que haja falta de água no processo. Bom, vamos lá. Possíveis dificuldades. Agora vamos pensar no que pode acontecer que pode melar o dia de José. Né? O que é que pode acontecer que vai dizer assim, ih, deu ruim. Perdeu, né? Ou seja, deu ruim pra tu, bicho. Olha, acabou, Vamos pensar aqui. Eu listei algumas. Vocês podem listar aí, a partir de tudo que a gente falou aqui, mais umas 10, né? Que eu não pensei que vocês estão pensando aí. Tá, pô, tinha isso e isso. Vocês agora já entenderam qual é o problema. Ou qual é a missão. Se a gente for dizer assim, classificar, qual é o problema, Carlos? O problema é que José, ele é um cara ali muito dedicado, tal, mas quando José adoece, pode haver algum problema, né? Vamos ver as dificuldades. E se a fábrica parar por outro motivo? Vamos lá. O processo de José, ele já sabe como é que funciona. Então, às vezes, ele vai fazer uma outra atividade e deixa a válvula lá aberta. Bom, mas é uma fábrica que está rodando a 2 km dele. E se por algum motivo essa fábrica ela dá uma parada? Parou lá porque teve um problema, quebrou alguma coisa, vai demorar 2 ou 3 horas. A caixa vai encher, vai chegar um momento que ela vai começar a subir, o consumo caiu bruscamente e o processo lá precisa fechar a válvula. Só que José já sabe, ele está acostumado às horazinhas certinhas. Por quê? Porque a periodicidade e a forma com que a fábrica trabalha é sempre muito parecida. Mas isso pode acontecer, concorda? Então, isso pode acontecer. Vamos ver a outra aqui. E se a produção aumentar e o reservatório baixar rapidamente? Bom, ninguém falou com José. E se não falou com José, vamos olhar o bico aqui, viu? Ninguém falou com José. E se não falou com José, foi uma falha de planejamento. Mas falha de planejamento acontece. Só que o cara da automação, ele precisa pensar em todas as falhas para poder cercar que um sistema automático dele está pronto para diversas situações. Certo? Então guarde essa informação também. Então aumentou bruscamente. Houve um rompimento de alguma coisa lá e aumentou mais ainda o consumo. E aí José, naquela forma que ele vinha trabalhando, daqui a pouco foi surpreendido com a caixa de água vazia. E aí vai parar todo mundo esperando encher a caixa d'água para poder voltar à produção. José vai tomar aquela verdadeira CR porque ele deixou a caixa d'água, o reservatório, né? Vamos chamar a caixa d'água para você não pensar
numa caixa d'água pequena, mas o reservatório secou e isso parou a produção. E se para a produção, ó, é din-din, nós estamos falando de dinheiro, né? E se o José precisar se ausentar? Gente, a gente sabe que algumas pessoas trabalham ali e tem todo aquele cuidado, tem a sua rotina muito bem programada e deixa tudo tranquilo. Mas aí vem um substituto, que é um cara que vai fazer aquilo ali esporadicamente, e ele, por não seguir, não ter aquela rotina dentro da sua corrente sanguínea, vai cometer talvez alguns equívocos que vai acabar culminando na falta d'água. E isso não é desejado, isso é um problema, tá certo? Então, por isso que um projeto de automação, ele precisa tirar da gente, do ser humano, essa decisão, as decisões mais básicas, mais necessárias para o sistema produtivo. Para quê? Para que, por um relapso dele, a produção não seja prejudicada, viu? E se a fábrica resolver abrir outro turno? Eita, talvez você fale, não tem nada não, contrata o irmão do José, bota lá e tá tudo resolvido. Ok. Pode ser, tudo bem. Seria uma solução. Mas o cara pode estar pensando assim, pô, eu não quero contratar outra pessoa. Eu também não quero ficar pagando mais horas ao José, porque senão José vai dormir aqui agora? Não tá, daqui a pouco eu vou ter problema com a Justiça do Trabalho. Então, pensa aí que o nosso projeto precisa resolver essa outra dificuldade. E se a fábrica resolver não mais pagar a hora extra do José? Vem uma contenção de custo e diz, ó, acabou, não posso fazer nada, José, você vai chegar de 7 horas que nem os outros. Tudo bem, beleza. Bom, pensa comigo aí, viu, gente? Vamos analisar, nós estamos analisando junto aqui. Quando o José se atrasava, que ele pegava de 6 horas, os 15 minutos de atraso de José, 20 minutos, não eram percebidos, porque quando chegava, o pessoal chegava, a caixa estava lá pronta, o reservatório estava pronto para abastecer. Se José chega agora de 7 horas, no dia que o metrô dele estiver lotado, tiver uma greve dos motoristas de ônibus, aí vai ferrar tudo. Porque quando ele chegar, na hora que o pessoal chega para começar a produzir, é a hora que ele vai abrir a válvula para poder encher a caixa. E vai haver uma dissincronia aí, que não vai permitir talvez, que a produção aconteça a contento. Então a gente precisa ter um projetozinho que resolva essas e outras coisas aí que estão passando aí na mente de vocês, né? Que estão acompanhando aí bem direitinho.